Seja bem-vindo, liderança de sucesso, a mais um vídeo. Bom ter você aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, certo? Dê um joinha. Toda terça, toda sexta-feira, pela manhã, estou postando aí vídeo. E esses dias estamos estudando Neemias. Meu nome é William Guedes, sou pastor e é um prazer ter você juntamente conosco. Hoje nós vamos ver Neemias capítulo 5, a exploração dos pobres. Nós vamos ver aí os ricos explorando o pobre. Neemias aqui passou por vários problemas externos e agora Neemias vai passar por um problema interno. Se você não assistiu ainda os outros vídeos, assista. Nós temos aí o vídeo do capítulo 1, 2, 3 e 4. Agora chegamos ao capítulo 5. Tem lições fantásticas aí para nós. Vamos então ver o que aconteceu? Primeiramente, aqui nós vamos ver até o versículo de número 13, tá? O que aconteceu. Primeiramente, né, chega um grupo de pessoas, principalmente as mulheres, e fala para Neemias o problema que está acontecendo. Depois vem 3 grupos de pessoas para falar do problema que estava acontecendo. Os versículos iniciais aí é isso, até o versículo de número 5. Vamos ler então. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Então está falando aqui que as mulheres, juntamente com um grupo de pessoas, vai a Neemias para contar o problema que está acontecendo. E o povo começa a clamar, pedir socorro a Neemias, ajuda. Aí vem o primeiro grupo de pessoas e fala assim, porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Neemias, nós estamos passando fome, a miséria está grande, nós não estamos suportando mais, nós estamos te ajudando aí a reconstruir os muros, mas aqui em casa a situação não está boa não, está ruim, está complicada. A gente vai ver, pessoal, que existem problemas que não é só externo. A nossa luta não é só contra demônio, não. Existem problemas aqui ocasionados dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria empresa ou dentro da igreja, onde você estiver, sempre vai ter problemas externos e internos. Eu, como pastor, tem vezes que eu resolvo problema externo e às vezes eu resolvo problema interno. Ali dentro da própria liderança, dentro da própria igreja, alguns problemas acontecendo. E aí, versículo de número 3. Vem outro grupo de pessoas, também houve os que diziam, as nossas terras, nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Neemias, não estamos aguentando mais. Nós estamos agora hipotecando tudo, nós estamos pegando dinheiro emprestado para poder comer, já hipotecamos casa, terreno, animais, tudo, até a nossa própria casa. Versículo 4, vem outro grupo de pessoas, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vias. Neemias, até para poder pagar imposto ao rei. Lembrando que nós estamos aqui no período do Império Medo-Persa, eles tinham que pagar imposto, tinham voltado para sua terra, porém tinham que pagar imposto, e era alto o imposto, não era baixo não, era alto. E eles estavam agora o quê? Pegando dinheiro emprestado dos magistrados, e dos nobres, eu quero falar quem são os magistrados e nobres. Os nobres são os ricos, a nobreza. Magistrados são as lideranças políticas, as pessoas mais estruturadas financeiramente. Então eles estavam indo atrás dessa pessoa, pegando dinheiro emprestado a juro, e aí eles hipotecavam casa, bens, tudo, terra, e eles não estavam aguentando mais, a situação estava difícil. E até para pegar dinheiro emprestado para poder pagar imposto para o rei, senão eles não poderiam continuar ali. Tinha que voltar ao jugo de escravidão novamente. Continuando. Versículo 5. No entanto, nós somos da mesma carne como eles. Nossos filhos são tão bons como o deles. Então, o que o povo está falando, Neemias? São pessoas nossas. Pessoas da nossa parentela, do nosso meio. Nossos parentes mais distantes, mas são nossos parentes. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Você sabe o que é isso? A mãe vê as filhas, os filhos, sendo escravos, sendo tirado do seu meio para trabalhar de escravo. O escravo tem um mínimo para sobreviver, de conforto, de alimentação. Trabalha de sol a sol. O povo aqui, irmão, nem lá dentro da Babilônia ou do Império Medo-Persa, ele sofria como ele estava sofrendo aqui. Por quê? Sendo massacrado, os ricos massacrando o mais pobre.
certo? E fazendo isso, esse problema que a gente vê acontecendo às vezes, acontece há muitos anos. Nós estamos aqui milhares de anos antes de hoje. Só de Jesus aqui é mais ou menos 600 anos antes de Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui, 500 anos aproximadamente antes de Jesus. Ou seja, 2.500 anos atrás já tinha esse problema aqui acontecendo. E aí, no versículo de número 5, não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos, as nossas vinhas já são de outros. Nós não tem como fazer mais nada, Neemias. A situação está complicada. Neemias ouviu, e aí ele vai agora tomar atitude. Vamos ver qual é a atitude de um líder? Se fosse você, o que você ia fazer? O que você ia fazer? Ia pegar a mochilinha, voltar de volta para Suzã, para onde Neemias estava no conforto, ali no palácio, ali, comendo o boi do melhor, né, na zona de conforto. Ele estava aqui resolvendo o problema dos outros. A gente sabe muito bem que não era problema de Neemias, mas era um problema que estava incomodando a Deus, e Deus usa Neemias para solucionar, e assim Deus faz comigo e com você. Versículo 6, ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras muito me aborreci. E ele tomou uma atitude. Nós não podemos ficar incomodados, grilado, nervoso e ficar quieto. Porém, Neemias vai usar a arma certa. Olha um homem de oração, um homem temente a Deus, como ele faz. Depois de ter considerado, versículo 7, depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados. Depois ele ouviu, refletiu, meditou, orou, e aí ele foi nos magistrados e nobres. E lhe disse: sois usuários cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Então chama o povo, fala para o povo o que vai fazer, chama os magistrados e nobres, fala do que o povo falou para ele. Aí o versículo 8, disse-lhes, aí Neemias vai falar, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gente, segundo nossas posses. E vós outros fez negócios com os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram, o povo ficou calado. E não acharam o que responder. Aí Neemias continuou falando, agora Neemias vai usar a palavra de Deus. Não é bom o que vocês estão fazendo. Por que não é bom? Vamos voltar aqui no período da lei. O período da lei dizia o seguinte, que se viesse um estrangeiro, eles tinham que ajudar o estrangeiro a não passar fome e não cobrar nada, era de graça. Um exemplo, Ruth. Ruth, quando vem de Moab, juntamente com Noemi, ela chega ali, ela vai aonde? Procurar comida. E ela sabia que perante a lei mosaica, a lei de Moisés ali, tinha que deixar aquilo que o povo estava colhendo e caía, o que caía era dos pobres. E aqui os pobres não estavam tendo direito disso, não. Aqui tinha que pagar. E eles não estavam tendo condições de pagar mais, de comprar. E aí eles estavam quebrando uma lei, que lá em Deuteronômio fala dessa lei, de abençoar, de proteger, de guardar os estrangeiros, quanto mais os que são nós. Perante a lei de Deus tinha que ser tudo em comum acordo. E aqui eles estavam quebrando a lei. Por isso que os magistrados e nobres conhecedores da lei ficaram quietinhos, e Neemias continua falando. Versículo 8, versículo 9. Então se calaram e não acharam a resposta. Neemias, não é bom o que vocês estão fazendo. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, vocês deviam ser temente a Deus. Vocês estão agindo como pessoas que não são temente a Deus. E é isso que Neemias está falando para o povo, para as autoridades. E ele vai continuar falando aí no versículo 8. Certo? Versículo de número 9. 9. Porventura deverias andar no temor do Senhor nosso Deus, por causa da vergonha que vocês estão fazendo, nós passamos perante os gentios. Nós estamos passando vergonha. O que vocês estão fazendo, vocês não estão sendo tementes, não. E Neemias, mais à frente, nós vamos ver aí que Neemias vai falar que ele foi o único governador que não pesou a mão sobre o povo. Porque as autoridades aqui estavam pesando a mão, não estavam nem aí com o povo mais. Pegava dinheiro emprestado do governo, certo, federal, vamos dizer assim, e eles massacravam mais ainda o povo com juro. E ele continua falando, versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, que lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão e a esse emprestamos. Neemias falou que até ele, Neemias, emprestou o dinheiro. E nós estamos vendo uma lição muito importante aqui, que Neemias nos ensina. Neemias não deu o dinheiro, Neemias emprestou, mas não foi com juro. Por que Neemias não deu?
porque o povo não ia aprender. Pessoal, há muitos anos eu sou pastor, e uma coisa que eu já vi muito foi pessoas encostar na igreja e ficar ali só usufruindo das coisas. O dia que vai distribuir cesta básica, a igreja enche. A igreja enche. Certo? E aí as pessoas não querem compromisso. Elas querem o quê? Elas querem pão. Elas querem o peixe, mas não quer pegar a vara e ir lá no rio pescar, não. Neemias estava fazendo o quê? Toma a vara, toma a isca, vai lá pescar. É isso que Neemias estava fazendo com o povo. Versículo de número 11. Aí Neemias chega para o povo e fala assim: devolve hoje, vos peço as suas terras, suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, devolve tudo. Vocês não estão sendo temente a Deus, vocês estão transgredindo a palavra de Deus. Versículo 12, então responderam: vamos devolver, e nada vamos cobrar de vocês. Faremos assim como dizeis. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Bom, peraí. O negócio de Neemias não era contra os magistrados nobres? Por que ele foi chamar sacerdote para jurar? Porque o sacerdote estava fazendo coisa errada. Os líderes eclesiásticos, os pastores, os padres, estavam fazendo coisa errada. O que ele estava fazendo? Vamos para o capítulo 13? Vamos deixar aqui no capítulo 5, depois a gente volta aqui. Nós vamos aqui para o capítulo de número 13, deixa eu só ajeitar aqui, capítulo 13. Aqui nós vamos ver o seguinte, versículo de número 4. Olha só o que o sacerdote tinha feito. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara, chefão, local onde guardava dízimo, oferta, o homem que cuidava do dinheiro também, vamos falar assim, né, o tesoureiro, o encarregado da câmara do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Quem que é Tobias, gente? Sambalat Tobias, o inimigo do povo. O que o sacerdote fez? Pegou o inimigo e falou: vem cá, vou te mostrar onde é que a gente guarda dízimo, oferta aqui. Vem cá, olha o versículo 5. E fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas, manjar, incenso, utensílios, dízimo, do vinho, do azeite, que se ordenara para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para o sacerdote. Certo? O que o sacerdote estava fazendo? Estava entregando dinheiro para Tobias. Estava se corrompendo. Além do dinheiro a juro que era sendo emprestado, o próprio líder, o próprio pastor do povo estava roubando. E nós devemos tomar muito cuidado com falsos homens de Deus, falsas mulheres de Deus, interesseiros. Nós devemos tomar cuidado. E ele diz aqui, voltando ao capítulo aqui, 5, para nós encerrarmos, versículo 13, também sacudiu o meu regaço e disse: bom, Neemias pega o cinto dele, é o regaço, é o cinto, sacode, e Neemias vai falar assim: vai acontecer isso com quem quebrar esse juramento. Sacerdote, magistrados e nobres. Vocês prometeram, vocês falaram amém, e eles vão falar aqui amém, olha só, versículo 13. Também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa, de seu trabalho, a todo homem que não cumprir essas promessas, seja sacudido e despojado. Ou seja, tira tudo, perde tudo. E toda a congregação respondeu: amém. Bom, nós estamos aprendendo aqui uma lição muito séria. Às vezes nós fazemos promessas, nós fazemos voto e nós não cumprimos. Aí vem as coisas contra nós e nós reclamamos para Deus. Cadê Deus? Onde é que Deus está? Eclesiastes 5. Não faça voto a Deus. Não faça promessa de tolo. O tolo, lá no Tocantins, é uma pessoa, desculpa a expressão, chamado de burro. Tá? Então, o tolo, não faça promessa de tolo. Não faça promessa que você não vai cumprir. Que se você prometer, você tem que cumprir. É isso que Neemias está falando aqui. E ele diz aí, e louvar ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. E o povo fez segundo a sua promessa. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. Como você tem tratado as pessoas da sua casa? Como você tem tratado a equipe no seu trabalho, seus amigos, parceiros de trabalho? A começar pelo patrão,
ganha menos ali na sua empresa. Você que é líder de igreja, você que é pastor, como você tem cuidado, liderado o povo? Será que nós estamos fazendo acepção de pessoas? Será que nós estamos agindo como hipócrita? O que é uma pessoa hipócrita? A palavra hipócrita vem de hipocrisia, ou seja, máscara, mascarado. Em casa, ele tira a máscara. Vai para a rua, ele põe a máscara. Lá fora, trata todo mundo bem. Aqui dentro, cada um para si e Deus para ninguém. Não é Deus para todos, não. Deus só está onde há unidade. Salmo 133, 3. Onde há unidade, a bênção do Senhor está. Como você tem tratado as pessoas que são seus liderados? Você que é pai, você que é mãe. Como você tem tratado seu filho, sua esposa, seu marido, seus parentes? Você que tem um poder aquisitivo melhor, como você tem tratado as pessoas que têm menos poder aquisitivo? Como nós temos feito? E a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem, principalmente para os da família da fé, principalmente para os de casa. Aqui o povo estava fazendo tudo ao contrário. Que nós possamos fazer o bem a todos. Deus abençoe sua vida, dê um joinha, dê um like aí se você gostou dessa mensagem, foi edificante, compartilhe com alguém, e Deus abençoe sua vida. Toda terça, toda sexta-feira, na parte da manhã, por volta de 9 horas, temos aqui vídeos, tá? Sempre para você. Deus abençoe sua vida, fique com Deus em nome do Senhor Jesus.